Mais uma vez eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, pela disposição, pelo tempo de estar aqui conosco essa noite. Eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura hoje do verso 1 ao verso 22. E na próxima semana a gente vai concluir. Eu quero fazer esse capítulo todo com os irmãos, porque tem aqui algo bem interessante para nós sobre a história que vai envolver Pedro, vai envolver o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Sempre Jesus e o Espírito Santo está como o principal da história. Pedro e um homem chamado Cornélio. Nós vamos ver a conversão desse homem chamado Cornélio. E hoje eu quero meditar na primeira parte, então eu quero meditar na parte A, aqui, que vai do verso 1 até o verso 22. Eu vou tentar ser bem breve, porque hoje nós temos ceia, para a gente passar rápido esses versos aqui. Então eu não vou ler tudo, irmãos, para não ficar muito cansativo, mas o que eu peço é que os irmãos fiquem com a sua Bíblia aberta, porque ao decorrer da ministração eu vou lendo então as porções da palavra. Então a gente vai ler primeiro só agora do capítulo, do verso 1 até o verso 8, depois aí a gente lê a outra parte, do verso 9 até o verso 15, ou 16, melhor dizendo, e assim por diante. Vamos separar em 3 porções aqui para a gente não precisar ler tudo, assim, senão vai ficar meio perdido, depois a gente volta revisando, né? Amém? Vamos ler então a palavra de Deus, Atos capítulo 10, o verso 1, nós vamos ler até o 8. Amém? Todos acharam? Está muito alto o meu microfone aí? Não? Tá bom? Está ouvindo bem? Ouvindo demais? Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Morava em Cesareia um homem por nome de Cornélio. Este homem, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e que de contínuo tempo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão na hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. E este então, fixando os seus olhos nele, possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram até o memorial ou a memória diante de Deus. E agora envia então mensageiros a Jope. Manda chamar Simão, que tem como sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada na beira-mar. Logo que se retirou, o anjo lhe falava. Desculpa, eu vou ler de novo. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou então os 2 domésticos e um dos seus soldados piedoso, dos que estavam a serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Fique com a tua Bíblia aberta, então, para a gente meditar esse texto e um pouco mais adiante. Vamos meditar até o 22, mas vamos orar agora. Depois a gente continua essa ministração. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, pela riqueza, Senhor Deus, e pela pureza dela, e que nos traz, Senhor Deus, ânimo, que nos exorta, que nos cura, que nos purifica, que nos direciona, Pai. E nós te pedimos mais uma vez nessa noite, Pai, que o teu Espírito Santo abra o nosso discernimento para essa palavra, e que nós possamos, Senhor Deus, ser transformados por ela como sempre somos, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, a minha vida pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida para ministrar a tua igreja. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Como eu disse anteriormente, irmãos, eu vou fazer 2 partes. Então, domingo que vem eu faço a segunda parte do capítulo 10 de Atos, para a gente concluir. Mas hoje eu vou fazer essa primeira parte para a gente entender um pouco mais a fundo essa história e ter essa visão missionária, né? Essa visão a qual Pedro tem e qual todos nós temos também um chamado, a missão de levar o Evangelho. O tema dessa noite para nós ali que eu coloquei na nossa divulgação é Mission Day, ou obedecendo a Mission Day. Mission Day é uma definição de Deus, ou seja, Deus missionário, a missão de Deus,
né? Deus, ele tem uma missão, e essa missão que é dada à igreja, ela não vem de nós, não foi alguém que inventou, não foi o Pedro que inventou, não foi ninguém. Desde o princípio, Deus sempre foi ele que veio até o homem, e nunca o homem que buscou a Deus. Sempre Deus saiu da sua essência para buscar o ser humano perdido. E assim ele também leva nós, agora que o conhecemos, a buscar os perdidos. Então, com ideia nesse tema, irmãos, a essência do povo de Deus, da igreja em si, é ser missionária. É sempre buscar a fazer a missão de Deus. Por isso que nós, como igreja, então, não temos como uma atividade. Não uma atividade, a igreja tem uma missão, é uma atividade, temos o grupo dos homens, o grupo das mulheres, temos um pequeno grupo, temos oração na quinta-feira, temos o discipulado e temos a missão. Não é algo a mais acrescentado como um evento, como algo que a gente faz na igreja. Mas a missão é algo que está, é uma essência que está em nós, que precisa estar na igreja, precisa estar na comunidade de Cristo. Nós, como igreja, precisamos ser missionários. Nós precisamos ter isso, porque o fim da igreja, ou o fundamento dela é esse, é ser missionária. É levar a palavra de Deus. Essa é a essência. O resultado final dessa comunidade como igreja é de levar o evangelho, ou seja, as boas novas. Mas hoje, irmãos, a maior dificuldade que nós estamos, não falo só aqui no Treviso, mas em todo o Brasil, no mundo, a maior dificuldade hoje em levar o evangelho, de pregar o evangelho, de cumprir essa grande comissão, que é o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A maior dificuldade, grande parte dela, é que hoje, irmãos, muitos dos que se intitulam, porque digo se intitulam, às vezes não congregam em uma igreja, às vezes não estão inseridos no corpo de Cristo, uma comunidade, servindo, a comunidade servindo em uma cidade, numa igreja local. Mas dito, irmão, se for ver o IBGE, hoje o IBGE foi por esses dias, acho que o ano passado, que está passando tão rápido, mas que estava por aí fazendo esse cálculo. E com certeza, irmãos, muitos, ao baterem na porta, o IBGE pergunta, qual é a tua religião? Evangélico. Só que desses dito evangélico, irmãos, a maioria não sabe o que é o evangelho. Não conhece o que é o evangelho. E para quem nos vê através da transmissão, eu creio que assim aqui na igreja quase todos, porque o que mais a gente fala sempre é sobre o evangelho, a gente fala no discipulado, a gente fala nos nossos estudos da quinta-feira, antes da gente fazer discipulado, que a gente estuda sempre a palavra de Deus, sempre foi falado e sempre instruiu os irmãos do que é o evangelho, que é as boas novas, é a boa notícia. A má notícia é que todos pecaram, e todos foram separados de Deus pelo pecado. Mas como assim? Eu pequei, mas eu nasci já assim, pois o próprio Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, ele já nasceu assim. Nasceu já porque com essa intenção pecaminosa, com essa inclinação. Então, irmãos, hoje uma das dificuldades é isso, é não conhecer o evangelho. As pessoas não conhecem. E se nós queremos saber e fazer uma autoanálise, se nós conhecemos o evangelho, basta nós fazer algumas perguntas para nós mesmos. Ou seja, se nós acreditamos que a cada dia que se passa, eu faço algo bom para Deus, ou algo bom aqui na terra, para ser salvo, nós não conhecemos o evangelho. Porque eu não faço algo bom para ser salvo. Eu faço algo bom porque eu já sou salvo. Eu faço algo para Deus porque eu já faço para Deus, porque eu sou grato a Deus. E se nós pensamos que estamos fazendo algo para agradar a Deus, para um dia ser aceito, como as pessoas falam, como é que é? Deus sabe, se eu merecer um dia ele vai me levar para o céu, ele não vai te levar para o céu. Porque tu não merece, ninguém merece, a não ser que nós conheçamos o evangelho e conheçamos a Cristo. O evangelho é a boa notícia. A má notícia é que todos pecaram, mas a boa notícia é que Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue, hoje vamos participar da ceia, por nós, pelos nossos pecados. Então, irmãos, se nós pensamos em nós, dentro de nós, hoje eu vou fazer algo. Hoje eu, como pastor, vou lá pregar. Porque hoje eu estou mais pertinho do céu, porque eu preguei hoje, então eu estou um pouquinho mais salvo. Ou se de alguma forma, irmãos, nós pensamos ainda que tenha 1% da nossa salvação, seja mérito nosso, nós não vamos entrar no céu. Que a palavra diz que Jesus pagou o preço, e quando ele pagou o preço na cruz, foi cravado na cruz, ele falou, tetelestai, que significa, está pago. Ele pagou, está pago.
Então a salvação, irmãos, é pela graça, não é 99% nós e 1% o Senhor Jesus. A salvação é inteira feita por Ele. O plano da salvação e a salvação é inteira por Ele. Então, de forma alguma, Jesus está cobrando os nossos serviços missionários ou nós fazer a obra de Deus para ser salvo. Não, nós não estamos aqui nessa noite, irmãos, você veio no culto e falou assim, eu vou lá essa noite, que eu quero me salvar mais um pouco. Porque eu estou ali, estou nos, talvez 90%. Hoje 91%, eu já ganho mais 1%, hoje 0,5%, que eu ganhar hoje é lucro, eu vou lá no culto. Não. Você veio hoje porque você sabe que Cristo te salvou. Porque tu é grato por Cristo. Você veio aqui hoje e fala assim, não, eu vou te servir, Jesus. Eu quero ouvir, quero aprender mais, eu quero saber como eu posso te servir melhor. Como eu posso ir mais longe. Então, irmãos, o Senhor nos chama para a salvação. Então, se a pessoa tem esse entendimento, quem nos vê nessa noite, faz tempo que nós não fazíamos mais live, então até peço que você compartilhe essa palavra, por mais que você ache dura, mas é a verdade. E a verdade é muito boa, porque ela nos liberta, ela nos salva. A verdade é Cristo. Se você entendeu até hoje, ou entende até hoje ainda, eu tenho a má notícia para te dar que você não vai ser salvo porque você faz boas coisas. Assim como nós vamos ver na história de Cornélio. Não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos para as boas obras. Então, as boas novas do Evangelho é que a graça, é salvo gratuitamente. Romanos 3,24 fala. Se a Karina puder colocar, Romanos 3,24 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, não estamos pagando um preço para ser salvo. É graça, quer dizer de graça mesmo, irmãos. É gratuitamente, em algumas traduções fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É grátis, é gratuito. Então, a quem nos vê nessa noite, se você entendia que havia um mérito, que você estava fazendo alguma coisa para ser salvo, infelizmente você não está salvo. Você não conhece o Evangelho é que é sem mérito. É amor incondicional. Jesus nos chamou por graça, por isso que nós somos gratos. Por isso que quando nós conhecemos o Evangelho, irmãos, e entendemos o Evangelho, nós vamos para o culto com gratidão. Nós vamos com aquele pesar, não, hoje eu vou lá de novo só porque eu preciso me salvar. Porque senão eu não ia. Eu vou lá fazer tal coisa para Deus porque eu preciso ganhar mais 1%, que está difícil. Eu acho que a semana passada eu fiz umas coisas erradas e perdi 10% da minha salvação. Preciso recompor. A salvação é gratuita. A salvação, a graça nos salvou. É graça. A salvação é completa, como eu falei, em Cristo Jesus. Está pago, Ele pagou. Ora, então, talvez, os irmãos, talvez eu espero que não, os irmãos não estejam pensando isso. Ora, pastor, então já que eu estou salvo, ora aí que eu quero ir para casa. Já está cedo ainda, dá tempo de ver o Fantástico. Espero que não, ou quem esteja nos vendo, né? Então tá bom, eu já estou salvo mesmo, então eu vou desligar essa live. Eu não quero mais nem saber, nem vou fazer mais nada agora, porque eu estou salvo já. Se eu sou salvo, então, e Cristo pagou o preço, o que precisa eu fazer mais? Só que tem uma coisa, irmãos, nós não fomos chamados, feitos, salvos pelas obras, mas nós somos chamados para fazer as obras. Nós já fomos salvos? E aí que está o X da questão, se fomos salvos, então, irmãos, não foi somente para nós ficar sentados. Foi para ficar sentadinho no banco, relaxar e curtir a viagem. Sentar e falar assim, não, agora já que eu estou salvo mesmo, então... E é o que acontece, irmãos. Infelizmente é o que acontece, a gente vê muitos Pedros assim por aí. Que tem um chamado, que sabe fazer aquilo que eu ilustrei outro dia aqui com a Liz lá em casa e o Pablo. O Pablo pode me ajudar a lavar o carro, mas às vezes eu tenho que quase empurrar o homem para me ajudar. Ô Pablo, pega o balde lá para mim. Ô Pablo, puxa a mangueira. Ô Pablo, passa água aqui. Ô Pablo. A Liz tem 2 aninhos, ela não sabe fazer as coisas. 3, errei, o Pablo, 3 anos. Ela não sabe fazer as coisas direito. Mas ela, quando menos espera, esse dia eu estava lá lavando o carro, daqui a pouco o jato ligar, pensei que era o Pablo. E Pablo, a Liz ligou o jato e mas ela não sabe, mas ela quer ajudar, quer fazer. Então quantos que não sabem, querem servir? E eu glorifico a Deus por isso e peço que a Deus que você não perca esse entusiasmo de querer servir, de querer fazer a missão. Agora, quantos que sabem fazer, irmãos, e que simplesmente falam, não, está muito cansativo.
Não, é muito suado. Não tem mais essa gratidão, irmãos, de fazer porque foi salvo por Cristo. Ele entende o que é o evangelho, mas deixa de fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então, irmãos, nós fomos salvos para fazer uma missão, e a missão de levar o evangelho da graça. Esse evangelho, como Paulo diz em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação. O evangelho da graça. Ele fala, não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, irmão, se há uma cobrança para nós, se há uma responsabilidade para nós, que o Senhor exige de nós, é que nós levemos o evangelho. É que nós tenhamos uma missão. E que se nós negligenciar essa missão, o Senhor vai cobrar de nós de alguma forma. Não será, irmãos, pela nossa salvação, mas será pela omissão de não levar a salvação a outras pessoas. É isso que seremos cobrados. Não vamos ser cobrados pela nossa salvação, porque Jesus já pagou o preço. Deus Pai não vai falar assim, fulano, tá bom, tu sentou aí, não quer fazer nada, então eu vou te cobrar agora a tua salvação. Ele vai lá e rasga o bilhete teu que estava, o teu passaporte que te levava para o céu, ele rasga o bilhetinho lá, que Jesus mandou, se está pago, Deus olha, o Pai olha e fala, não, tu pagou, meu filho, mas esse aqui abandonou, não quer nem saber, eu vou rasgar. Não, não rasga, está lá teu nome ainda. Só que vai haver uma cobrança pela negligência, não pela nossa salvação, mas pela salvação das outras pessoas que nós não estamos fazendo. A obra do Senhor que Ele deu nas nossas mãos. Então, irmãos, eu e você fomos chamados para levar salvação a outras pessoas. E nós vamos começar vendo aqui, irmãos, sobre essa obediência à missão, ou a desobediência, quem sabe, muitas vezes, a relutância em fazer, meditando agora nessa primeira parte aqui, do capítulo 10. Começa aqui, irmãos, então, o que a gente leu, falando sobre um homem que morava na cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidade portuária, uma cidade, beira-mar. E esse homem morava lá, chamado Cornélio. Cornélio era um centurião romano, ou seja, um líder de mais ou menos não, 100 soldados especificamente, por isso que é centurião. É 100, vem de 100, centenário, 100 pessoas. Ele comandava, era um comandante do exército que comandava 100 pessoas. 100 soldados estavam ao seu comando. E fala sobre essa cidade específica e sobre esse homem chamado Cornélio. Ele sendo um romano, então, um líder de soldados, um comandante, conhecida essa equipe deles conhecida como italiana. Então devia ser mais ou menos do Treviso. Tinha bastante italiano lá, era só italiano, o pessoal dele, os 100 dele ali, os 100 soldados dele era italiano. O nome era, pode ver na tua tradução, está escrito isso. Eu acho que está. Deixa eu ver, qual é o verso? Verso 1, né? Um homem de Cesareia com o nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, irmãos, ele era um homem, a palavra diz aqui que ele era esse líder agora, centurião, e ele era piedoso, temente a Deus e dava esmolas. Aqui no verso 2 vai falar, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e continuamente orava a Deus. Aí quando a gente olha para esse homem, para Cornélio, a gente fala assim, agora entendi. Agora sim entendi. Cornélio era salvo. Porque Cornélio era piedoso, temente e dava esmolas, crente. Era um homem crente, só pode, porque com o que ele fazia. Só que não, irmãos, ele não era crente. Aqui quando a palavra de Deus fala no Novo Testamento sobre temente a Deus, não é um homem que teme a Deus. Quando Paulo mais para frente vai falar que muitos foram os que se converteram, no livro de Atos vai falar, vários tementes a Deus. Não quer dizer que eram pessoas que temiam a Deus, eram pessoas que simpatizavam. Eram simpatizantes. Por quê? Porque naquela época, irmãos, existia 3 categorias, eu quero falar bem rapidamente com os irmãos, 3 tipos de pessoas que se convertiam ao começo ao Evangelho, que reconheciam a obra de Jesus, ou seja, a salvação em Cristo. Primeiro, o judeu praticante, o judeu que ele era circuncidado, que seguia a lei de Moisés, esse era o primeiro que se convertia. Esse era o primeiro que entendia, nem todos, mas alguns entendiam e já se convertiam. Entendiam e reconheciam o Messias em Jesus. Outros eram chamados prosélitos, que era como aquele que nós falamos aqui até quinta-feira, no estudo, junto com o irmão Heriberto, sobre o eunuco, que estava com Felipe. A palavra diz que o eunuco era um prosélito. Prosélito era alguém que era gentil, mas se convertia ao judaísmo. E ele se convertia por inteiro, ele seguia as leis,
E além de seguir as leis, ele fazia também o batismo que eles exigiam, e também ele era circuncidado. Agora existia outra classe também, irmãos, que eram os tementes a Deus. E esses tementes a Deus eram pessoas que até praticavam algumas atividades judaicas no templo, mas eles não eram batizados e nem circuncidados. Algumas coisas eles não gostavam. Eles achavam meio errado. Eles achavam meio errado aquelas coisas, então eles eram simpatizantes do judaísmo, mas não eram judeus. Não eram convertidos ao do judaísmo. Então, irmãos, esses tementes a Deus eram esses, os irmãos conseguiram entender? Eram essas pessoas que eram simpatizantes, mas que não eram judeus. Eram gentis simpatizantes. Como o eunuco, como eu falei. O eunuco era prosélito. Também havia, irmãos, os samaritanos, que por isso que o Senhor fala, vão pela Samaria, pregam o evangelho e por todos os confins da terra. Os samaritanos era alguém que era misto. Eles eram uma mistura do judeu com os gentios. Os gentios, para os irmãos entenderem nessa noite, somos nós. Nós éramos gentios. Gentios somos ainda porque não somos descendência de raça de judeu. Nós somos tudo misturado um pouco de italiano, um pouco de brasileiro, um pouco sei do que tanto de português, irmãos. Somos uma raça bem mista no Brasil hoje. Então Cornélio, irmãos, é o primeiro gentil a receber o evangelho. Ou seja, o Cornélio era como se fosse um de nós. Que ele não tinha nada a ver com a história, ele era apenas um simpatizante. E o verso 2 então diz que ele era bom, piedoso, que ele era um simpatizante então do judaísmo, temente, e também que ele ajudava o povo, que na tradução do grego o povo ali fala no original como laos, ou seja, povo judeu. Ele ajudava com as esmolas ao povo judeu. Ele ajudava o povo ali mesmo da sua circunvizinhança, todo o povo que era judeu, que ele simpatizava, ele ajudava. Então, irmãos, o que nós podemos ver aqui, primeiramente, na vida de Cornélio, é que todo religioso, na verdade, todos os seres humanos, de certa forma, ele é um religioso. Ele tem fé em alguma coisa. Aí alguém vai olhar e vai falar assim, mas espera aí, um ateu não tem fé em nada. Ele tem fé. E sabe de quem que ele tem fé? Dele mesmo. A fé dele é na força do braço. Ele fala, não existe Deus, não existe nada. Quem faz sou eu que posso, eu que consigo, eu que conquisto. Eu faço isso, eu faço aquilo, é tudo no braço. Então ele tem fé nele mesmo. E aquele que não tem fé em si mesmo, ele tem fé em alguma outra coisa. A vida dele é baseada em ter fé, ele é um religioso. Mas a verdade é que eles não conhecem a verdade. Que a única verdade, a única fé verdadeira que leva a Deus e salva é somente Jesus Cristo. E a outra mentira contada ao nosso meio, irmãos, que todas as religiões levam a Deus. É uma mentira. Porque isso não existe, irmãos, não pode. Porque olha só, nós olhamos para a vida de Cornélio. Olha como Cornélio era. Ele era bom, ele orava, ele ajudava, ele dava esmolas. Ou seja, nós podemos fazer todas essas coisas, nós podemos até, quem sabe, se ajoelhar à frente de uma estátua, pedir, clamar, pagar até uma promessa, mas ainda assim não ser salvo, porque só Cristo que salva. É só Ele que é o caminho para o céu, é só Ele que é a verdade para o céu, é só Ele que é a vida para o céu, a vida eterna, é no céu. Então, irmãos, a palavra diz aqui que ele estava em oração 3 da tarde. Eu vou correr aqui para nós ser mais rápido. Ele estava em oração 3 da tarde. E de repente um anjo se aproximou e disse para ele, no verso 3, enquanto ele era um homem que observava claramente, então durante uma visão, cerca de a hora nona, aqui quando fala hora nona é 3 horas da tarde, era a hora que o povo judeu orava, e ele sendo um simpatizante assim também tinha o seu horário de oração. Então ele está ali agora orando, e eis que um anjo então se aproxima dele. E lhe disse então, Cornélio, no verso 4. E aqui, irmãos, quando nós falamos sobre essa situação de um anjo apareceu na palavra de Deus, em nenhum momento nós vamos ver um anjo aparecer para uma pessoa e falar, ratatá, rabalaca, tamaná. Não, o anjo falou literal, irmãos. E daí por que muitas coisas são tiradas e falam assim, não, isso aqui é falar na língua dos anjos.
aonde que a palavra diz em algum momento que aquilo ali o anjo falou assim? Porque toda vez que aparece um anjo, ou aparece alguma situação assim, irmãos, ele fala literal com a pessoa, tete a tete, fala a tua língua. Ele não vai falar uma coisa que tu não vai conseguir entender. Ou senão aqui estaria traduzido, olha, ele falou assim, 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 mas traduzido fica assim. Então, irmãos, o que o anjo fala ali para ele, quando o anjo se aproxima dele? O que ele fala? Vamos ver no verso 4. Então Cornélio ali fixa os olhos nele, então, e quando ele fixa os olhos nele, ele não fala um mistério, ele não fala nada misterioso. Ele fala diretamente, ele olha diretamente para Cornélio, e Cornélio já fixa os olhos dele e fala, o que é, Senhor? E a palavra diz que ele com grande temor ali, ele leva um choque, né, irmãos? Porque imagina a situação de ver um anjo na tua frente. Né, a palavra diz que um anjo, a palavra de Deus diz que ele fica até, tem uns programas aí, uns aplicativos, ou na internet tu vai ver alguma coisa que tenta simular um anjo. Tem um monte de olho, um monte de asa, uma coisa assim que se tu visse, tu sabe até desmaiar. Agora tu imagina esse Cornélio. Ele tem essa visão e o anjo então fala com ele. E Cornélio pergunta para ele com muito temor, aqui a palavra diz no verso 4, Cornélio então, fixando os olhos nele, com os olhos possuídos de temor, perguntou-lhe, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora, verso 5, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem como sobrenome Pedro. E aqui o anjo dá o endereço, todo o local, o nome, que ele está hospedado na casa do Simão, no curtidor, cuja residência está situada na beira-mar. Logo, então que se retirou o anjo e lhe disse e acabou o que lhe falava, chamou os 2 domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço. E havendo contado tudo, o enviou-os a Jope. Olha só, irmãos, o que chama a atenção aqui para nós essa noite. Cornélio era crente? Nós vimos que não. Cornélio não era crente, ele era um simpatizante. Ele não cria em Cristo Jesus. Cornélio era salvo? Não, não era. Mas olha só, irmãos, como ele foi rápido em obedecer o anjo. Rapidamente ele se dispôs. Já chamou 2 domésticos, chamou o empregado, chamou o soldado. E já enviou eles. Deus enviou um anjo que deu a direção para Cornélio para buscar a Pedro. E ele já envia na hora o pessoal dele para ir buscar. Agora no verso 9, irmãos, nós vamos ler a segunda parte. E eu vou continuando assim lendo e os irmãos vão só acompanhando. Diz assim que no dia seguinte, então indo eles a caminho e estando já perto da cidade, no outro dia, isso foi 3 da tarde que Cornélio viu, ele enviou o povo, dava um período de caminhada, até ele chegar lá no outro dia, próximo ao meio-dia aqui, fala, quando aqui fala hora sexta, Pedro então ele sobe ao eirado seria uma laje, né, a laje da casa. Lá as casas eram assim, tinha uma laje em cima e eles geralmente subiam para orar, para ter um tempo com Deus. Então ele sobe ao eirado para orar, Pedro. E esse povo já vem chegando na cidade. Enquanto Pedro ali está ali orando, a palavra diz assim, no verso 10. Estando com fome, então, ele quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E quando fala em êxtase aqui, irmãos, não é uma loucura. Pedro não ficou loucão, não ficou doidão. Né? Êxtase aqui quer dizer que ele teve uma experiência fora de si. Aí sim, irmãos, uma experiência sobrenatural. Algo que o corpo dele está aqui, mas a mente dele estava em outra dimensão. A mente dele estava em outro lugar. Teve como que uma visão fora do corpo, como Paulo também fala em algumas vezes. Então Pedro ali está com muita fome. Sobe em cima da laje com fome, está orando e tem agora esse êxtase. E ele não sai rodando, ele não sai gritando, ele não fica bem louco, irmãos. Ele apenas teve uma experiência fora do corpo, uma experiência sobrenatural agora, aonde ele entende, fora da dimensão, começa a entender o que Deus está falando com ele. E no verso 11 diz assim, então viu Pedro o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um lenço, ou um lençol, a qual era baixado à terra, pelas 4 pontas, verso 12, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouvindo uma voz que lhe dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata
e come. Então Pedro está ali e tem essa visão, irmãos, vem baixando do céu. E é falado para ele agora, mata e come. Aparece todo tipo, agora você imagina, irmãos, apareceu todo tipo de animal ali. Fala quadrúpedes, répteis, aves e aves do céu. Agora tu imagina a gente olhando claro para Pedro, Pedro que era ali um conhecedor da lei, um praticante da lei, um judeu que sabia que havia algumas proibições de alguns animais para se alimentar. Havia uma proibição desses animais, sim. Mas na verdade não tinha nada a ver com alimentação, mas tinha a ver, irmãos, com as ordenanças cerimoniais de sacrifício. Porque tinha certos animais que não podiam ser sacrificados. E esses animais sacrificados representavam o sacrifício de Cristo na cruz. Apontava para algo, mas agora já havia se cumprido em Cristo. Então aparece agora, e ele conhecendo o Levítico 11, onde vai falar sobre, depois se você quiser ler, vai falar sobre esses animais. Então Pedro dá uma resposta, e a resposta não é muito coerente, né, irmãos? Porque ele ouve no verso 13 dizendo, mata, ouviu uma voz que dirigia a ele e diz, levanta Pedro, mata e come. Mas Pedro agora, sendo discípulo de Jesus, sendo um dos apóstolos, conheceu a voz de quem era. E a voz era do Senhor, e quando fala o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse para ele, Pedro, mata e come. Então Pedro ouve a voz e conhece a voz no verso 14, dizendo assim, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Olha o contraste, irmãos. Cornélio aparece um anjo. Fala, ó, é assim, 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 tu manda buscar Pedro, Pedro está na casa tal, no casa tal, tal, tal. O anjo vira as costas ali, pessoal, vão agora buscar Pedro. Senhor Jesus, Pedro, mata e come. Não, Senhor. O que é mais difícil, irmãos? Ganhar o Cornélio ou enviar o Pedro? Olha só. Se você está se encontrando aí, isso não é mera coincidência. Eu também me encontro. Os Pedros são difíceis. Cornélio, não, onde é que é para ir? Pedro, nós, né? Pedro sendo discípulo de Jesus. Não. E as coisas não ficam muito certas, né, irmãos? Porque se ele é teu Senhor, qual seria a resposta? Sim, Senhor. De pronto. Mas Pedro, não, Senhor. Não. E olha só. Vamos para frente, vamos ver o que mais vai acontecer aqui. Então Pedro já de pronto já diz, né, irmãos? Que não. Cornélio, mesmo não sendo crente, responde de pronto já o anjo. Agora Pedro, sendo discípulo, tendo passado um tempo com Cristo, sabendo que aquela era a voz de Cristo, responde rapidamente. Só que não. De modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, irmãos, que não é uma coisa, mas de modo nenhum. Aí, claro, a gente olha e pensa, não, mas tá, Pedro estava respeitando a lei. Mas se o Senhor mandou, e se a voz é do Senhor, e se ele reconheceu, basta obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é essa a frase, né? Mas Pedro não, agora, irmãos, aí nós olhamos só Pedro, Pedro também não quis comer nada só porque estava descendo um leitãozinho. O que tem, né? Só porque eles não comiam porco. Imagina se fosse eu, já falava, Senhor, vou matar esse porquinho, vou fazer uma costelinha. Agora Pedro, irmãos, vamos trazer para nós. Tu imagina que ali naqueles quadrúpedes desceu os cachorrinhos. Aí tu olha aquele bem parecidinho com o teu, que tu tem lá em casa, aquele parecido com o cachorrinho da avó. Tu fala, meu Deus, a cara do cachorro da avó. Não, Jesus, de modo nenhum. Eu não vou matar esse cachorro e comer. Aparece um gato, aparece uma cobra. Nós também, quem sabe, teríamos essa reação. Fala, não, Senhor, de modo nenhum, porque era a primeira resposta que viria. Então Pedro tem de pronto essa resposta, irmãos, também. Dizendo não. De pronto, Pedro diz não. Então, irmãos, isso traz a lembrança de quantas vezes o Senhor tem nos falado, quem sabe nós dizemos não para essa missão. E essa missão de evangelizar, irmãos, é nossa, sempre é nossa. Mas, irmãos, como eu falei, é mais fácil. É mais difícil enviar o Pedro do que chamar o Cornélio. Sempre. Porque o Pedro é teimoso. O Pedro diz, não, ele olha para a circunstância, ele olha para a cor, olha para o lado, olha para o jeito. Não, ali não tem jeito, Jesus. Não, aquilo ali não. Não tem jeito, aquilo ninguém salva, nem tu, Jesus, salva. Não tem como. E o Cornélio preparado, irmãos. E os Cornélios, irmãos, ainda estão por aqui. Nós somos chamados para essa cidade chamada Treviso.
eu fui chamado de fora, não sou daqui, mas muitos irmãos são daqui. E você foi inserido nessa cidade porque tem muito Cornélio aqui ainda. Muita gente que está com o coração preparado já, que o anjo já está lá, já falou, o Espírito Santo já trabalhou nesse coração. E falta aí você chegar até lá. Obedecer a voz do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, o problema aqui que nós conseguimos avistar são os Pedros que dizem não, Senhor, né? Dizendo, não, Senhor, não tem como. Então, irmãos, Pedro viu ali e já, né, não quis fazer, já deu essa resposta de não. Aí, como eu falei, imagina eu e você, né, irmãos? Nessa situação também, quem sabe, nós diríamos não. Então, a gente olha para Pedro e meio que se encontra com ele. Meio que fala, Pedro, não sei, talvez se eu visse o cachorro da minha mãe, eu não ia querer também. Ou o cavalo lá do meu vizinho. Ia falar, não, que o cavalo é feio, não dá para fazer churrasco, não. A segunda vez agora aqui, irmãos, no verso 15, fala que o Senhor não fala só uma vez com ele, ele fala mais. Fala uma segunda vez. E a voz lhe falou, ao que Deus purificou, o não consideres comum. Verso 16, sucedeu isso então por 3 vezes, e logo aquele objeto se retirou para o céu. Então nós vemos aqui, irmãos, que aquilo que Deus chama ou nos ordena para fazer, que nós não devemos considerar comum. Que é algo especial para Deus. Se Deus nos chamou para fazer, para ir em frente, para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, não é algo comum. Como diz Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder para a salvação. Aquelas pessoas que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu para a salvação, irmãos, por mais que aos nossos olhos pareça imundo ou pareça comum, o Senhor é o Deus que purificou. E aqui, então, ele falou 3 vezes, e eu falo quantas vezes que o Senhor já falou conosco, quem sabe mais de 3, mais de 4, a gente nem sabe mais as contas, mas ainda bem que o Senhor é misericordioso. Quantas vezes Ele nos chama ainda e nos dá essa oportunidade, aí sim somos chamados ao compromisso. Então, irmãos, agora nós vamos ver aqui rapidamente, para nós concluir, o verso 17, então, Pedro agora, os enviados agora de Cornélio chegam até Jope, chegam até a cidade onde Pedro está, enquanto Pedro estava perplexo ali por qual seria o significado dessa visão. Eis que os homens enviados ali, falam no verso 17, eu estou lendo o verso 17, irmãos, da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando então, no verso 18, indagavam a este ali hospedado, se ali estava hospedado, Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai a eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Então aqui, irmãos, agora nós começamos a ver Pedro agora com outra visão, tendo aqui agora a confirmação que o Espírito Santo dá para ele, no verso 20. Vai com eles, nada duvidando. E aí, irmãos, se encaixa para nós, porque muitas vezes nós estamos duvidando ainda. Duvidamos por que Deus nos enviou para essa cidade. Talvez você duvida por que Deus te enviou para aquele trabalho. Olha, por que esse trabalho? Ou por que enviou você naquela família? Você olha e fala assim, não, mas por que me botou nessa família, Deus? Podia ter botado em tantas outras. Ah, por que me deu esse marido? Por que me deu essa esposa? Tu tem uma missão para cumprir. Há uma missão e Deus une propósitos. E há um propósito para você cumprir, então não duvide. Porque Ele fala que fui eu que te enviei. E Ele que tem te enviado, então se você estava buscando uma confirmação, se era ou não, Deus está falando contigo nessa noite. Eu que te enviei. Vá não duvidando, porque eu os enviei. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu quem buscais. Sou eu quem buscais? Aqui viestes. Então disseram o centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Irmãos, quando ele fala aqui um santo anjo, que ele foi instruído por um santo anjo, não é porque um anjo é santo, mas é porque toda vez que fala isso na palavra de Deus, é porque está
trazendo aqui uma oposição aos anjos caídos. Não são anjos, daí já são demônios. Então, santo anjo, quando fala só anjos, aí a gente fica meio assim, né? E dependendo do contexto, a gente sabe que são anjos caídos. Mas quando fala que santo anjos, é porque são anjos enviados por Deus. Então aqui agora eles contam, esses homens enviados, contam isso. Fala que o anjo esteve lá, falou com Cornélio, de prontidão Cornélio envia eles agora. E falam algo muito interessante, irmãos, no verso 22, que é o nosso verso final, que nós vamos encerrar aqui. Fala assim: enviou por um santo anjo para chamar-te à sua casa, para ouvir as suas palavras. Olha que interessante, irmãos. Agora eu finalizo por aqui com uma pergunta. Se hoje aqui, analise comigo, em vez de o pastor Paulo, eu, ser humano igual a você, aqui, né, peludinho, como diz minha filha, lembrei dela agora, pai, tu é meu peludão. Tivesse um anjo pregando, e aí? Será que tinha lugar nessas cadeiras? Será que tinha lugar nessa igreja? Será que tinha lugar no Treviso? Irmãos, era um ponto turístico. Todo mundo estava aqui para ouvir o anjo. Ó, no Treviso ouvi que tem um anjo pregando. Meu Deus, irmãos, olha o crédito. Não se daria mais crédito porque o anjo estaria aqui pregando. As palavras seria o anjo que estaria falando. E quantas pessoas não viriam para ver? Algo que era inédito. Um fenômeno acontecendo no Treviso. Tem um anjo lá. Quem sabe quantos estariam mais entusiasmados. Falando, é verdade. Lá é verdade. Lá naquela igreja batista do Treviso, o que se fala é verdade. Porque lá tem um anjo que prega. É um anjo que fala as palavras. Não é um homem, não é peludão, como diz ali. Não é um cara lá qualquer, não, que fala que é pastor. Não, é um anjo. E quanto crédito não daria, irmãos? Olha só, talvez até nós mesmos. Eu falo por mim, porque eu ia me surpreender, eu ia sentar e ia falar, ô anjo, me conta como é que é o céu, me fala mais. Ia faltar lugar, irmãos. Afinal, é um anjo. Seria um fenômeno. Um anjo pregando. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, quando o anjo veio falar com Cornélio, ele poderia ter pregado para Cornélio ou não? Poderia, né? Porque quem conhece mais a Deus do que o anjo? Quem conhece mais o Evangelho e Jesus Cristo do que um anjo? O anjo convenceria muito mais a Cornélio do que Pedro. Um anjo convenceria você muito mais do que eu. E me convencia muito mais do que qualquer outro. Eu ia sentar aí também, irmãos. Eu não te prejulgo, porque eu ia sentar e falar, ô anjo, hein? Ah, me fala. E tu imagina então agora se o anjo quisesse pregar para Cornélio, ele não pregava? Pregava. Estava capacitadíssimo para pregar. E quem sabe Cornélio ia dar mais crédito ainda. Quem sabe não, de certeza daria. Porque é um anjo. Mas o Senhor mandou chamar Pedro. E disse que Pedro tinha as palavras para Cornélio. Mas falou, não, chama Pedro. O Cornélio agarrar no braço e falou, não, me fala tu. Eu nem sei quem é esse Pedro aí. Não, Pedro que tem as palavras. Pedro que vai ir para a tua casa para levar as palavras. Então, irmãos, imaginem que Deus maravilhoso que nós temos, um Deus que nos escolheu. Ele escolheu a forma de chamar os seus. Ele escolheu a forma de salvar os seus. Através do sangue de Jesus Cristo, mas a forma de anunciar, de pregar, de levar essa palavra, esse evangelho, é eu e você. É eu, Pedro, é você, Pedro, é você, Pedra. As irmãs, os irmãos. Somos nós. Não é um anjo. O anjo poderia vir aqui? Poderia, seria um fenômeno. Mas não, Deus escolheu os seus discípulos. Escolheu nós, pessoas humanas, para pregar o evangelho. Para arrancar aquelas almas que lá o inimigo já está agarrado, falando, não, essa aqui é minha. Tu imagina a raiva, por isso que ele tem tanta raiva de você, de mim. Que não é um anjo que toma da mão dele, que ele é um anjo também, tem poder. É um ser humano. É um qualquer. Deus fala assim, isso aqui eu vou levantar. Vai pregar minha palavra e vai lá e vai buscar aquele lá. Não. Não acredito que eu vou perder para esse aí. Você vai lá e prega o evangelho. Essa é a tua missão. É a missão a qual nós somos chamados, irmãos, para pregar o evangelho.
chamados para pregar a palavra de Deus. É através da pregação de Pedro, então, que Cornélio vai ser convertido e toda a sua casa. Então essa é a nossa missão. O Senhor poderia enviar anjo? Poderia, como enviou aqui. Mas enviou o anjo e falou assim, manda buscar o Pedro, que é o Pedro que vai pregar. Então ele ganhou todos na casa. Não somente, na semana que vem nós vamos ver isso. Agora você me pergunta para nós finalizar. Senhor, mas espera aí, pastor, espera aí. Falou que um anjo apareceu para Cornélio. O Senhor apareceu e falou com Pedro. Mas até agora ninguém falou comigo. Olha, faz 10 anos que eu sou convertido, faz 5, faz não sei quantos anos. Mas nunca o Senhor veio assim e falou, vai na casa do fulano, mata e come. Ou não mata o irmão não. Vai lá, pega o porquinho do irmão e mata e come. E o anjo também não apareceu, pastor, lá em casa. Por que isso? Eu estou esperando o dia que aparecer, eu vou fazer essa missão, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me converter, eu estou esperando algo sobrenatural acontecer. Aí sim eu vou fazer. Porque se lá aconteceu, então aqui também tem que acontecer. Irmãos, pode acontecer? Pode. Deus pode falar, irmãos. Pode falar dessa forma também? Pode sim. Porque Deus não posso limitar, não podemos limitar a Deus. Deus é soberano sobre todas essas coisas, Ele pode. Agora uma coisa que eu te faço, uma pergunta, irmãos, Pedro tinha as escrituras? Não, Pedro não tinha. Pedro não tinha as escrituras. Então Pedro precisava ser direcionado por o Senhor Jesus, pelo anjo, pelo Espírito Santo de Deus. E de certa forma você e eu também estamos sendo direcionados hoje, pelo Senhor Jesus que está aqui, a sua palavra, está falando ao nosso coração. Então não precisa você esperar ter uma visão, porque essa visão foi lá porque eles não tinham a palavra escrita, não tinham a palavra de Deus, a voz de Deus, mas hoje você teve aqui a oportunidade de ouvir a voz de Deus, porque cada letra que foi lida aqui, foi lida por mim, não foi um anjo, mas o Espírito Santo de Deus estava aí no teu coração falando, isso aí, tá vendo? O Espírito Santo de Deus estava lá e vai estar lá do outro lado daquela mensagem do celular, na internet, falando com alguém, está vendo? Isso é você. Está vendo? Quem sabe você é o Cornélio que acha que tem boas obras e está salvo. Não, você precisa de Jesus. Mas espera aí que eu já vou enviar o Pedro para te falar sobre ele. Então, irmãos, Deus pode falar dessa forma, esperar um anjo, pode, mas hoje Ele já falou com você aqui. Ele já falou através da sua palavra. E Ele fala e continua falando hoje através da sua palavra, porque naquele tempo Pedro não tinha escritura, Cornélio não tinha escritura, mas hoje nós temos e sabemos como que o Senhor quer que nós o servimos, como que o Senhor quer que nós levamos a sua mensagem. Por isso, irmãos, então, como eu falei que o anjo veio simplesmente para Cornélio para dizer o que ele devia fazer. Jesus disse o que Pedro devia fazer. E nós hoje também ouvimos aqui a voz do Senhor Jesus, que nos fala através da sua palavra, o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer é vão, pregue o evangelho a toda a criatura. Isso é dever nosso, irmãos. Não é só dever do pastor, todos nós temos uma missão. Você tem uma missão, você fala assim, pastor, mas nós vamos virar uma igreja pregadora, todo mundo vai pregar aí no púlpito. Não é só aqui, irmãos, é em todo lugar. É em toda oportunidade. Essa semana eu tive uma rica oportunidade. Eu fui em Criciúma levar o Pablo na sexta-feira. E aí pedi uma pizza para sair do jejum. Aleluia. Enquanto eu pedi a pizza, irmãos, eu fui sujo lá da oficina. Eu estava lá de bermuda, chinelo, com a camisa cheia de mancha de tinta. Encostei o carro lá num posto de gasolina, porque não tinha vaga lá na pizzaria. Pedi a pizza, o cara falou, meia hora, leva. Nessa meia hora, eu encostei o carro meio de lado. Falei assim, nem vou ficar no carro. Você ficar no carro, de vez em quando aparece aqui, pedir R$1, um aqui, né? A gente sabe para que é e tal. Eu falei, não, vou ficar lá fora. Vou me enturmar. Mas não tinha ninguém ali naquele momento. Mas na minha cabeça eu passei isso, eu vou ficar ali. Quietinho ali. Daqui a pouco chegou 2 guris de skate. Um chegou, falou, tu tem R$20. Eu faço um pix para ti, tu me dá o dinheiro, porque eu sou de Tubarão. Mas falei com aquele outro ali que nem me conhece agora, que daí vou passar o dinheiro para a conta dele, que ele vai sacar no caixa. Tá, e tu tá aí, não sei o quê. Aí conversei com eles, falei um pouco da minha história, tal, né? Falei de Cristo. Daqui a pouco, esses dois saíram, eu fiquei ali, esperando mais um pouco.
Daqui a pouco chegou um carro, encostou, um foi no caixa eletrônico, outro veio para mim e falou, e aí? Hoje é sexta-feira, né? Tô bem louco. Agora ele brigou com a mulher, vai pegar o dinheiro ali. Em vez de ter me avisado antes, eu trocava a roupa, vinha assim sujo. Vamos atrás, tu gosta também? Nós vamos usar uma droga hoje. Estamos bem loucos. Falei, bah, cara, eu gostava. Ele murchou. Ele tinha. Não gosto mais, tal. Ele olhou para mim. Comecei a falar, e orando pro outro não sair de lá intercedendo. Não, fica aí, não dá certo o caixa eletrônico. Trava aí, Jesus, trava ele lá. E comecei a falar com ele, fui contando um pouco, irmãos. E isso é as oportunidades que Deus nos dá de falar do Evangelho. Na simplicidade, talvez se eu tivesse lá terno, gravado, se eu tivesse bem arrumado, o cara ia chegar e falar, ixi, aquele cara alguma coisa é. Eu já estava lá, ele olhou assim, quem sabe, você é mais um louco. É mais um louco que está aí. Então, irmãos, Deus dá a oportunidade para nós levar o Evangelho a todo momento, não precisa ser num púlpito. Talvez você foi chamado para ajudar, eu digo financeiramente. Talvez para cantar, para louvar, às vezes para evangelizar, para entregar um panfleto, para falar lá no teu trabalho de Cristo. Irmãos, todo momento Cristo vai dar oportunidade para nós testemunhar a seu favor. Então não perca as oportunidades, irmãos. Se aparecer alguém lá na tua casa, não deixe sair sem você fazer uma oração. É melhor você ser taxado de chato, porque tu pediu para fazer uma oração, peça. Eu não fazia isso antes, eu pensava, não vou oprimir. Não é opressão, irmãos. Às vezes Deus te pediu, te deu oportunidade para te orar por aquela família, por aquele casal, por aquela pessoa que está ali na tua casa, e você não orou. É simples. Só ore. Não tem palavras para pregar? Ore, posso fazer uma oração aqui antes de sair daqui? Quem que não quer uma oração, né, irmãos? Pode. Ore. Coloque aquela casa nas mãos do Senhor. Quem sabe outro dia eles te chamam lá e falam assim, olha, aquele dia tu orou aqui, eu queria que tu viesse aqui de novo. E aí tu vai e já vai com uma palavra preparada para semear, né, irmãos? Uma palavra naquela casa. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar. E eu quero orar, irmãos, hoje coletivo, porque como nós temos ceia, para não passar muito o nosso horário, a você que nos acompanhou até agora, através da transmissão, você que vai e nos vê ainda, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nele há salvação. Tudo fora disso, esqueça. Esqueça. E ele é o único caminho, o único que pode salvar. Então eu quero que Deus te abençoe, que alcance o teu coração e que você entenda que não é por mérito nenhum, mas é por Cristo Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua obra que você pode ser salvo e ter a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, que você puder, esteja fazendo uma visita para nós aqui na cidade de Treviso, na Igreja Batista Graciosa Paz. E se você não for de Treviso, procure uma congregação, procure buscar, aprender e a conhecer mais de Cristo. Amém? Quero orar pelos irmãos, coletivo, e depois nós vamos participar da ceia. Senhor Deus e Pai, eu quero orar, Senhor Deus, juntamente com meus irmãos,